seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluias. Aleluias. Você pode sentar, meus queridos. Esse ambiente está encharcado de unção. Porque tem unção na sua vida, unção na vida da pessoa que está ao seu lado. Então é um ambiente propício para cura, para milagre, para salvação. E o Senhor coloca no meu coração encharcar mais ainda esse ambiente com a palavra de Deus. A palavra de Deus que é poderosa para salvar as nossas almas. A palavra de Deus que é alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus que é remédio para o nosso corpo. A palavra de Deus que nos ensina, que nos corrige. A palavra de Deus que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Aleluias. E nesse mês que nós estamos falando sobre a grande comissão, eu entendi que ser comissionado é ser responsável por. E ser responsável tem a ver com a responsabilidade nossa. O Senhor Jesus, Ele nos comissiona, porque Ele sabe que nós temos o que é preciso para cumprir esse comissionamento. Aleluia. Aleluia. Então, nesse primeiro momento, eu preciso que você me ouça. Os irmãos nem vão colocar os versículos ali, porque o propósito é realmente encharcar esse lugar com a palavra. Aleluia. Em Romanos 12, 29, diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Logo, aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele não mudou de ideia e não vai mudar. Efésios 4:11 fala que Jesus estabeleceu na igreja. Aí você precisa se localizar. Ele estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 1 Coríntios 12, 28 fala que Deus estabeleceu. Jesus concedeu dons. Deus estabeleceu. E fala a mesma coisa sobre apóstolos, profeta, mestres, governo, que é pastor, e também fala sobre socorros. Então, eu preciso que você se localize, ou nos 5 dons, ou em socorros. Ao mesmo tempo, nós somos pais e filhos, mães e filhas, somos familiar de alguém, somos vizinhos de alguém, nós somos patrões ou somos empregados, nós somos companheiros de trabalho, nós servimos nos departamentos da igreja. Isso tudo tem a ver com relacionamento com pessoas. Esse comissionamento, então, está ligado diretamente ao relacionamento com pessoas. O que nos move a aceitar esse comissionamento? É o amor. Aleluia. Ouve isso aqui. 1 João 4,16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, somos nós nesse mundo. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 Pedro 1,22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Hebreus 10:24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. João 13:35. Nisto conhecerão todos, nosso Senhor está falando isso aqui. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Romanos 12:9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal,
apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 João 4:20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Depois dessa longa introdução, nós vamos agora para o que Deus tem para a nossa vida essa noite. Aleluia. E essa mensagem não é para quem não veio. Essa mensagem não é para a pessoa que está ao seu lado. Essa mensagem é para você. E começou por mim. E foi muito bom porque o Senhor me sinalizou que é zelo de Deus com a nossa vida. Um Pai amoroso que cuida de nós. Aleluia. Aleluia. Então agora vamos abrir a nossa Bíblia. Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6:12. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse texto está dizendo que o nosso inimigo não são as pessoas, é o diabo e as hastes do demônio. Aleluia. Aleluia. Mateus 6:12. Mateus 6. O nosso Senhor e Salvador Jesus está ensinando princípios de oração. Ele diz que nós vamos orar ao Pai. Nós também oramos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida do mesmo jeito que ela é feita nos céus. Nós oramos por provisão. Mateus 6. Mas quando chega no verso 12, lê comigo aí, por favor. Mateus 6:12. Nós vamos orando, estamos orando, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Assim como, do mesmo jeito, na mesma proporção que, logo, se eu não perdoo, aleluia, verso 14. Agora, Jesus está falando. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em Lucas 6:37, queridos, nós fomos comissionados. E o que nos move é o amor. Como que nós vamos ser feridos? Com as pessoas que estão próximas, que têm acesso a nós. É desse jeito que nós somos feridos. E nesses relacionamentos todos, pessoas são magoadas, machucadas, feridas, e agora estão acolhendo ressentimento, mágoa, falta de perdão. A mensagem é sobre isso. Essa mensagem tem a ver com falta de perdão, rancor, mágoa, ressentimento. Abre comigo em Lucas 6:37. Lucas 6:37. É zelo de Deus com a nossa vida. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aí o versículo seguinte a gente usa para ofertório, está tudo bem, mas o contexto é sobre perdão.
A sequência é Lucas 6, 38. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aleluias. Efésios 4. Efésios 4, 31. Nosso Pai é amoroso, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Efésios 4, 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, nos perdoou. Aleluia. O que nos move nesse comissionamento é o amor. Continua aí que em Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também de Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta em sacrifício a Deus em aroma suave. Esse é o título da mensagem. Sede, pois, imitadores de Deus. E esse pois é muito importante, porque fala de algo que foi dito antes. Eu vou ler de novo. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus. Oh, aleluia! Aleluias! Aleluias! João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Oh, aleluia. 1 Coríntios 5, 29 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Oh, meu Deus. Aí diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E nos perdoou. Eu vou ler isso aqui. Isso aqui é importante. Vou ler 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. Aqui. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Era isso. Não imputando aos homens. E eu fui ver isso, quer dizer, não atribuir culpa. Porque o homem não queria saber de Deus. O homem estava imerso em pecados. Mas o Deus, como o pastor Josias fala, ofendido, ele pagou a nossa dívida. Oh, meu Deus. O Deus que podia dizer, você está em pecado, ele fez em Cristo reconciliar, não imputar aos homens culpa, nos perdoando. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aleluia. Em Colossenses está escrito assim, ó: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aleluia. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. Aleluia. Em Mateus 18, Jesus está com seus discípulos, e aí Pedro pergunta para ele: Senhor, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim para que eu tenha que perdoar a ele? Até 7 vezes? Essa é a pergunta. E Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Oh, aleluia. Zelo de Deus com a nossa vida,
cuidado de Deus com a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Somos comissionados. Eu quero ver esse comissionamento em Marcos 16:15. Aleluia. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nesses relacionamentos diários, a gente prega o evangelho. Mas na maioria das vezes a Bíblia não está na mão. É com a nossa vida, mostrando um caráter cristão, uma linguajar diferente do mundo, uma postura onde as pessoas olham e falam: eu quero isso, isso é diferente. As pessoas vão desejar o que a gente tem. Então, ide e pregai. Na maioria das vezes, alguém falou sobre isso. A única Bíblia que eles vão ler é a nossa vida. Amém, querido? Oh, aleluia. Aleluia. Mateus 28:19, abre comigo, por favor. Que nós estamos falando sobre comissionamento. Mateus 28:19. Cuidado de Deus com a nossa vida, zelo. Nosso Pai nos ama. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. 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 Pregar o Evangelho é mostrar que Cristo é o Messias. É mostrar para as pessoas que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É mostrar, pregar o verdadeiro Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que nós fazemos no nosso dia a dia. E como eu disse, na maioria das vezes, é com um testemunho cristão. Não nos conformando com esse século, não agindo como eles agem, não falando como eles falam. Afinal de contas, nós somos embaixadores do reino de Deus. Aleluia. Aleluia. O que nos move a aceitar esse comissionamento é o amor. Aleluia. Aleluia. Presta atenção nisso aqui, que Mateus diz também. Eu falei sobre 19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele continua e fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Oh, meu Deus. Jesus nos comissiona porque Ele sabe que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, morada do Deus vivo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, para aqueles que estão pensando, essa coisa do perdão é tão difícil, o Espírito Santo é Deus em nós, nos ajudando. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que estão com as suas artérias com placas de gordura. E essas pessoas estão vivendo as suas vidas normalmente. O que elas não sabem é que elas estão muito próximas de sofrer um AVC. E se sofrer esse AVC, elas vão ficar paralisadas e não vão cumprir o chamado de Deus para suas vidas. Não vão conseguir obedecer a esse comissionamento. Mas existe um exame chamado cateterismo que sinaliza onde está o entupimento, onde está a placa de gordura. E a pessoa então decide o que fazer. Se vai fazer ginástica, se vai fazer regime, se vai botar um stent. O exame detecta, a pessoa decide. Essa noite, Deus nos trouxe aqui para fazer esse cateterismo, nos sinalizar rancor, raiz de amargura, ressentimento, mágoa. A decisão de sair desse lugar é nossa. Porque assim como aquelas placas de gordura restringem o fluxo do sangue,
essas coisas na nossa vida têm restringido a unção, têm restringido a graça, têm restringido o poder de Deus. Preste atenção, queridos, nós não vamos ficar nesse lugar nunca mais. Essa noite é a noite para tomada de decisão. Nós somos adultos, nós passamos por muitas pessoas na nossa vida. Tem pessoas, por exemplo, que há 20 anos atrás, o meu pai fez isso. E a pessoa está convivendo. Há 17 anos atrás, a minha mãe. Há 11 anos atrás, o meu marido me traiu. Há 9 anos atrás, a minha esposa. Há 7 anos, o meu patrão. Há 5, o meu empregado. E a gente está convivendo com essas coisas. O meu irmão da igreja, ele aprontou comigo ontem, mês passado. E a gente vai convivendo. Essa noite é tomada de decisão. Para sair desse lugar de mágoa, de rancor, de ressentimento. O diabo é que é o nosso inimigo. Ele que arrumou toda a confusão. Seja hoje de manhã, ontem ou 20 anos atrás. E aí, nós acolhemos mágoa, ressentimento, rancor, falta de perdão. E ele, o diabo, por esses caminhos, acessam a nossa saúde. E aí tem pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade. Cessa hoje, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Nosso Senhor e Salvador Jesus, ele cuspiram no rosto dele. E como meu pastor diz, vamos tirar o romantismo. Dezenas de pessoas escarraram no rosto do Senhor Jesus, mostrando total desprezo, porque era isso. Ele foi esbofeteado. Dezenas de pessoas esbofeteando. Esbofetear é tapa na cara, desprezo, desonra. O Senhor Jesus, ele foi chicoteado. E aqueles chicotes tinham pedaços de ferro e de osso. E aquele chicote, aqueles açoites rasgaram a sua pele. De tal forma que a Bíblia vai dizer em Isaías que ele não tinha beleza nem formosura. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O Senhor Jesus teve o seu lado perfurado. Uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Aleluia. Ele foi cravado no madeiro. Oh meu Deus. Ah meu Deus. Em Lucas 23, 34 está escrito assim: contudo, ele disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que faço. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Zelo de Deus, cuidado com a nossa vida. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Em Romanos 12, 18, diz que se ou no que depender de nós, nós vamos ter paz com todos os homens. Amém, querido? Nossa luta não é contra a carne nem sangue. Isso tem que ficar muito claro na nossa vida. Porque hoje ainda, ou talvez amanhã, algo vai acontecer. E você vai dizer: é você de novo? Eu amo essa vida. Você não vai olhar a pessoa. Porque isso aconteceu quando Pedro teve uma revelação maravilhosa. Disse: Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus elogiou aquilo. Logo depois, quando Jesus fala sobre o propósito dele, aí Pedro abre a boca e diz: não te suceda tal coisa. E aí diz o texto que Jesus repreendeu a Pedro, mas falou com o diabo: arreda, Satanás. Oh meu Deus, nossa luta não é contra a carne e sangue.
Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sabe, irmãos, eu sei que tem situações gravíssimas. Tem pessoas que foram abusadas. Pessoas perderam entes queridos. A nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados, potestades e forças espirituais da maldade nas regiões celestes. É sempre o diabo por trás. É sempre ele. Quantas pessoas, a sua vida que você amou tanto, e por causa de um ruído na comunicação, hoje eu não quero saber. Está bloqueado. Não, amado. Não, o propósito de Deus não é esse. Como é que nós vamos atender o comissionamento se eu não me relaciono com pessoas? E preste atenção, porque eu li um texto que diz: o amor seja sem hipocrisia. Oh, meu Deus. Eu sou comissionado a manifestar o amor. E agora eu estou acolhendo em meu coração mágoa, ressentimento, raiz de amargura, falta de perdão. Termina hoje. A decisão é sua, querido. O cateterismo foi feito. Agora você toma a decisão. Você pode conviver mais uma semana, um mês, 10 anos com isso. Mas isso está travando aquilo que Deus tem para a tua vida. Isso está restringindo tanta coisa. Porque o diabo está brincando com aquele que já foi liberto em Cristo Jesus. Está aprisionando você. Acaba hoje em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ministério de música, por favor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Raiz de amargura, ressentimento, falta de perdão. Você não sabe o que ele fez, o que ela fez. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós também machucamos pessoas. E muitas vezes sem querer. Estou com um tempinho, eu vou falar sobre isso. Eu lembro de uma irmã que ela chegou aqui na igreja e me falou: você passou por mim no calçadão de Campo Grande, fingiu que não me viu e não falou comigo. 2 dias depois, o diabo colocou isso no coração dela. Eu não vi, queridos. Calçadão de Campo Grande, eu sou alto. Olho para o chão por causa de buraco. Olho para cima por causa das barracas. Eu não vi. Mas o diabo disse para ela: te viu, fingiu que não viu e não falou com você. Ela ficou 2 dias, que a Bíblia fala sobre isso. Raiz de amargura brotando. Ela ficou 2 dias com aquilo por dentro dela. Pode causar enfermidade, amado. Você está percebendo? Mas eu machuquei aquela pessoa sem saber. E aí a gente gosta de ser perdoado. Claro, quando a gente falha, porque meu pastor fala: eu não sou perfeito, então eu não sou perfeito. A gente falha, a gente vai a Deus com um versículo lá de 1 João. Se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Oh, bonitão, a gente gosta de ser perdoado. Agora, aquele que não perdoa o seu irmão a quem vê, não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém, queridos? Fica de pé, meu querido. Aleluia. 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 Para esse tipo de mensagem, não tem imposição de mãos. Não, se o homem de Deus impuser as mãos sobre a minha cabeça, eu vou ficar livre do ressentimento, da falta de perdão. Não tem isso. Lembra do cateterismo? Sinalizou. A decisão é nossa. A gente decide. Aleluia. Então, o que eu vou estimular você nesse momento? Porque eu sei que enquanto eu falava, você lembrou de pessoas, você lembrou de situações. Então, eu vou pedir a você fechar os seus olhos e liberar palavras. Eu perdoo. Você sabe, eu sei de mim. Então você sabe quem são as pessoas. Então você vai começar a liberar palavras. Eu perdoo tal pessoa. Eu perdoo tal pessoa. Eu perdoo o meu pai. Eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo o meu marido.
Eu perdoo a minha esposa. É você, querido. Sai daqui livre essa noite em nome de Jesus. Libera palavras. Abre o seu coração e fala: eu perdoo. É com você. É com você. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Eu só estou fluindo em coisas que Deus está colocando no meu coração. Eu perdoo aquele colega de trabalho. Eu perdoo o meu patrão. Eu perdoo o meu empregado. Eu perdoo o meu colega de trabalho. Eu perdoo o meu vizinho. Eu perdoo aquele irmão que me maltratou lá no estacionamento. Eu perdoo a minha irmã que foi grosseira comigo enquanto eu estava no diaconato. Eu perdoo, porque Satanás, agora eu sei que é você. E eu vou viver a liberdade que Cristo me libertou. Nunca mais vou ser preso nessas coisas. Raiz de amargura, ressentimento, falta de perdão. Fica livre, meu querido. Fica livre, desfruta da liberdade. Deus te ama e te trouxe aqui essa noite para sinalizar: a decisão é sua. A decisão é sua. Fica livre em nome de Jesus. Fica livre, sai daqui, porque a unção da palavra, a unção despedaça todo jugo, e esse lugar é um jugo de escravidão. Sai desse lugar em nome de Jesus. Libera a palavra, leva a palavra, libera essas pessoas. Oh, aleluia, aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.